Fala galera do Buzu 071, sejam bem-vindos e vamos iniciar a nossa viagem. No vídeo de hoje, viemos até o terminal Águas Claras para analisar o segundo lote de linhas daqui desse terminal. Agora eu vou chamar a vinheta, você já vai deixando o seu like para fortalecer o Buzu 071 e bora pro vídeo! E aí, bora lá? Lembrando que esse vídeo aqui, ele dá continuidade ao vídeo que fizemos na semana passada, mostrando as primeiras linhas aqui do terminal Águas Claras. E nessa segunda parte, vamos falar de um novo lote de linhas que foi transferido, a maioria sendo da estação Pirajá e tendo um roteiro novo, né, que substitui duas linhas que partiam de bairros de Salvador e agora vão começar a sair daqui do terminal em Águas Claras. Vou começar o nosso vídeo aqui falando das linhas 1713 e 1716. Essas duas linhas substituíram as linhas 1376, que ia até Águas Claras, e a linha 1407, que ia até Cajazeiras 10. E, na minha opinião, trazer essas linhas para aqui para o terminal de Águas Claras foi um erro. E por que eu digo que foi um erro? Existe uma demanda grande ali na região do Porto Seco Pirajá, tanto em ir para a estação Pirajá como em vir para o terminal Águas Claras agora. E o metrô não consegue atender esse público. E o que é que acontece? Essas linhas poderiam ter sido adaptadas e ter o terminal de Águas Claras como um terminal de passagem. E aí continuaria tendo a opção, para quem está ali na BR, de ir para a estação Pirajá ou ir para o terminal Águas Claras. Ainda assim, a Secretaria de Mobilidade ela percebeu, né, esse erro e criou a linha 1715 que é uma linha Estação Pirajá, Terminal Águas Claras, via BR. Mas, na minha opinião, essa linha já poderia ter sido desenhada utilizando ou Águas Claras ou Cajazeiras 10 como opção. E ainda falando sobre linhas da região de Cajazeiras, agora a gente vai comentar aqui sobre as linhas 1714 e 1715, que são duas linhas que partem aqui do terminal de Águas Claras em direção à Fazenda Grande 2, 3 e 4, indo uma pela Estrada Velha do aeroporto e a outra indo pelo eixo principal de Cajazeiras. E essas duas linhas elas foram pensadas para substituir as linhas 1343 e 1352, que atendia os bairros de Fazenda Grande 2, 3 e 4. E, em minha opinião, mais uma vez, eu acho que foi uma decisão equivocada. E assim, eu vou justificar aqui porque eu acho que foi equivocada. Na minha opinião, o bairro de Fazenda Grande 2, 3 e 4 deveria ter uma linha para o terminal Águas Claras, vindo pelo eixo principal de Cajazeiras e voltando para o bairro. E, em contrapartida, o bairro também deveria manter uma linha para a estação Pirajá, indo e voltando pela Estrada Velha do aeroporto. E eu digo isso porque eu conheço bem a dinâmica de Fazenda Grande 2, 3 e 4. É uma região de Cajazeiras que já está ali mais próxima da Estrada Velha e tem uma ligação em vetor de deslocamento para essa região forte. Só que o ônibus saindo, passando pela Estrada Velha e vindo para o terminal Águas Claras, ficou uma viagem meio estranha. Eu não sei se esse trajeto que foi pensado para essa linha vai ser atrativo para os passageiros. E finalizando a nossa análise sobre as linhas de Cajazeiras que vieram aqui para o terminal Águas Claras, agora a gente vai falar da linha 1719. Essa linha ela foi criada com uma proposta muito interessante, porque ela substitui duas linhas de Cajazeiras,
que são as linhas 1440 e 1441. Essas linhas tinham destino em Imbuí e a Boca do Rio, partindo de Cajazeiras 11 e também da Cajazeiras 7. E agora, com esse novo ponto de partida aqui no terminal Águas Claras, a expectativa é que essas linhas tenham uma oferta maior de viagem e consiga dar uma frequência aceitável, né, para um trecho que tem uma movimentação intensa. Agora falando sobre uma região ali que fica próxima a Cajazeiras, né, em Castelo Branco, vamos falar da linha 1712. Essa linha foi criada para substituir a linha 1383, que ia até a região da creche em Castelo Branco. E aqui mais uma decisão acertada da CEMOB. A linha é uma linha semi-expressa, né, porque ela sai da região da creche, pega a via regional, Avenida 29 de Março, e logo chega no terminal Águas Claras. No sentido volta, ela entra no acesso principal de Castelo Branco, mas não passa pelo final de linha. Então, ficou uma linha bem interessante e parabenizar aí, né, que foi uma boa escolha. Agora, avaliando duas linhas do subúrbio ferroviário, nós vamos falar das linhas 1717 e 1718. Essas duas linhas elas surgiram para substituir as linhas 1555 e 1663, que partiam da Vista Alegre e da Base Naval. E, em comum, essas duas linhas elas tinham o seguinte: elas vinham pela Estrada do Derba e iam até a Estação Pirajá. E com essa redução agora do roteiro, permite que o operador tenha uma frequência, ofereça uma frequência maior aos usuários dessa linha. Então, ao meu ver, foi uma mudança positiva. E agora que a gente está caminhando aqui para o final do nosso vídeo, chegamos até a região de Valéria. E Valéria recebeu duas linhas para o terminal Águas Claras, sendo as linhas 1710 e 1711. Essas duas linhas elas surgem para substituir as antigas linhas 1394 e 1395, com a mesma ideia das linhas anteriores. Então, eles seguem o formato R1 e R2, sendo dois roteiros diferentes dentro do bairro de Valéria. Então, aqui eu posso dizer que foi uma mudança acertada da Secretaria de Mobilidade, e a gente precisa destacar o seguinte: eu percebi que o Valéria R1 e R2 tem uma frequência muito acima da maioria das linhas do terminal Águas Claras. Então, o que eu posso dizer sobre essas linhas é que são linhas que têm potencial para ser uma das melhores linhas aqui da estação. Agora, antes de finalizar esse vídeo, eu quero pontuar aqui duas situações. A primeira é com relação à infraestrutura do terminal Águas Claras. Na última gravação que nós fizemos aqui, pontuamos em um vídeo que o terminal não tinha divisórias para pontos de ônibus e também assentos para pessoas com qualquer tipo de necessidade aguardar. E aí, nessa gravação, nós percebemos que alguns pontos já contam com essas divisórias e também alguns pontos de ônibus já contam com esses assentos. Então, fica os nossos parabéns para os administradores do terminal. A outra situação que eu quero comentar aqui é o seguinte: com relação às linhas de ônibus do terminal Águas Claras. Provavelmente, nos próximos meses, vamos ter algumas modificações. E por que essas modificações acontecem? Porque ainda está havendo ajustes, onde o terminal vai atender as necessidades que os passageiros têm para chegar até aqui. Então, assim, eu estou falando dessa situação porque nos últimos dias eu recebi um volume grande de reclamações do bairro de Cajazeiras 8, porque foi a única Cajazeira que não teve um atendimento completo para o terminal Águas Claras. Então, assim, eu acredito que os técnicos lá da Secretaria de Mobilidade já estejam avaliando a situação do bairro
para criar alguma alternativa, porque realmente Cajazeiras 8 é um bairro que é extenso e está tendo uma cobertura parcial para o terminal Águas Claras. Então é isso tudo, meus amigos. Esse foi mais um vídeo do Buzu 071. Nós agora vamos pensar em fazer um novo vídeo sobre algumas linhas que poderiam ser criadas para o terminal Águas Claras. Agora eu quero ouvir de vocês. Vocês gostaram dessas linhas que começaram a operar aqui no terminal? Na opinião de vocês, quais linhas poderiam atender o terminal Águas Claras? Diga aí nos comentários e não se esqueça, inscreva-se, curta, comente no nosso conteúdo aqui no YouTube, porque isso acaba apoiando e é importantíssimo para que o Buzu 071 chegue cada vez mais a um número maior de pessoas. Agora a conversa tá boa, eu tô pertinho de casa, mas eu já fui!